Aleluia, vamos correr, né? Abra tua Bíblia, por favor, comigo. 2 Samuel, capítulo 6. Livro de 2 Samuel 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Ok? Ok, tudo bem? 2 Samuel 6, versículo 1, nós vamos fazer a leitura até o verso 12. E vamos ouvir aquilo que Deus tem separado para nós nessa manhã, amém? Com reverência ao Senhor diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e o número de todos eles era 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Diga bem alto: a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E puseram então a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. Então Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam, se alegravam perante ao Senhor, com toda sorte de instrumentos musicais, de pau de faia, como também de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E então, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e encostou nela, porque os bois a deixaram pender, os bois que a carregavam tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou, se entristeceu, porque o Senhor abrira ruptura a Uzá, e chamou então aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e declarou: Como virá a minha arca do Senhor agora? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de um homem chamado Obed-edom. Diga bem alto: Obed-edom, o giteu. E ficou então a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa nesse tempo. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou poderosamente a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi então e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, de volta à cidade de Davi, com alegria. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nós estarmos aqui, porque sabemos, ó meu Deus, que esse momento é a oportunidade que o Senhor nos dá hoje de ouvir a Tua palavra que transforma a nossa vida, a Tua palavra que é imutável, a Tua palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a partir de agora, nós não venhamos a nos preocupar com nada, Senhor, que nada roube a nossa atenção, que nada tire a nossa paz, mas que nós possamos nos conectar 100% naquilo que o Senhor deseja falar conosco, para que em nome de Jesus nós possamos sair daqui grandemente edificados pela pregação da palavra do Senhor. Por isso eu coloco a minha vida diante do Teu altar, eu reconheço as minhas falhas, meus pecados, sou um homem pecador, mas sei que a Tua graça está sobre a minha vida. Por isso, Deus, me usa apenas como um porta-voz, apenas como um mensageiro, e que toda a honra, toda a glória e o louvor seja dada somente a Ti, Jesus. Assim nós Te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amada igreja, aqui nós estamos vendo um texto que nos traz grandes ensinamentos. Nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento, a qual nos revela o segredo da bênção de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Essa madrugada eu estava buscando a Deus na minha casa, na sala da minha casa,
Já tinha colocado as crianças para dormir, né? Que é o tempo que a gente consegue, né? Coloca as crianças para dormir, um dorme na cama, um dorme no sofá, a gente vai se ajeitando. E ali, então, eu dediquei aquele tempo ao Senhor e comecei a buscar a Deus, entender aquilo que Deus queria falar, primeiramente ao meu coração, e obviamente depois a ser entregue a vocês que estão aqui hoje. E Deus me levou a esse texto, Deus me levou a essa passagem bíblica, e Deus, assim, fez algo poderoso na minha vida ali naquela sala. Eu senti a presença de Deus, eu senti a glória de Deus, eu senti a presença do Espírito Santo, como de fato aqui no Antigo Testamento, como se a arca de Deus tivesse entrado dentro da minha sala, e ali Deus começou a falar comigo através dessa presença, e começou a revelar coisas maravilhosas no meu coração, e eu estou muito esperançoso e feliz por aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, nos próximos 90 dias. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: 90 dias de bênçãos. O tema da mensagem dessa manhã, aquilo que Deus falou comigo na madrugada de hoje é: se prepare, porque você vai viver 90 dias de bênção na presença de Deus a partir de agora. Não importa qual seja o tempo do teu deserto, não importa quantos sejam os dias da tua dor, da tua dificuldade, do teu desespero, das tuas faltas, das tuas lágrimas, Deus está virando a página, Deus está mudando a nossa história, Deus está trazendo um novo tempo, um novo ciclo e uma nova atmosfera. Assim como Deus fez na vida deste homem chamado Obed-Edom, que nós vamos falar mais sobre isso, que ele vivia uma vida talvez sem cores, uma vida sem protagonismo, talvez vivia dias e dias de mesmice, onde nada acontecia, onde ele dormia à noite, acordava na manhã, e os seus problemas se perpetuavam, nada se transformava, nada passava, nada melhorava. Mas a partir do momento que a arca de Deus entrou na casa desse homem, a vida deles nunca mais foram a mesma, e eles viveram 90 dias sobrenaturais, porque a glória de Deus estava naquele lugar e fez coisas maravilhosas na sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você, desses 90 dias, a glória de Deus encherá a tua casa, a glória de Deus encherá a tua família, a glória de Deus trará prosperidade em todas as áreas da sua vida, e você vai saber que isso é de Deus, para você viver nessa nova estação, em nome de Jesus, amém? Quem recebe, aplaude a Jesus. A arca de Deus, ela era o objeto mais maravilhoso e também temível do Antigo Testamento. Maravilhoso porque ela representava a presença do próprio Deus no meio do povo. No Antigo Testamento, nós não tínhamos o que nós temos hoje, a presença de Deus em todos os lugares. Onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Então a presença de Deus hoje habita em nós, no meio de nós e dentro de nós. Mas nessa época, no Antigo Testamento, a presença de Deus estava e se manifestava através desse objeto que se chamava Arca da Aliança, que era um objeto igual a esse que nós temos aqui. Já desmistificando, a presença de Deus não está nessa caixa. Essa caixa aqui é só uma caixa hoje. Ela é só um símbolo, ela só conta uma história. Hoje a presença de Deus está aqui, ó, nesse lugar, e está dentro do teu coração aí, em nome de Jesus, amém? Mas era um objeto igual a esse. Inclusive quando nós fizemos essa arca, nós respeitamos todas as medidas, as instruções bíblicas, para que a gente pudesse representar o que era a arca de aliança, ou como era a arca de aliança naquela época. Então, ela representava aqui a presença de Deus no meio do seu povo. Deus se manifestava através da arca, Deus fazia milagres através da arca, e quando a arca de Deus, ela era levada às guerras, a vitória era certa. Israel, você sabe que era um povo militante, era um povo guerreiro. Naquela época, você precisava avançar e guerrear e possuir territórios. Então Deus havia destinado, Deus havia dado a Israel uma promessa de uma terra, e essa terra teve que ser conquistada não apenas com fé, mas ela teve que ser conquistada também com luta, com batalhas e com guerras. E a arca, ela era o segredo, o grande segredo da vitória do povo de Israel.
o segredo da vitória de Israel diante das suas batalhas não eram somente os seus soldados, que eram muito bons, não era o número dos seus soldados, não eram as suas armas, não era apenas a capacidade humana ou militante daquele exército, mas era a presença do próprio Deus que ia lutar as suas batalhas no meio das suas guerras. Então, quando a arca de Deus era levada no meio das batalhas, a vitória era algo certeiro, pois o próprio Deus lutava junto com o seu povo. Mas eu disse que a arca ela representava algo maravilhoso, mas ela também tinha o seu outro lado. Ela também representava algo temível para algumas pessoas. Em Israel, somente o sumo sacerdote, que era a máxima autoridade daquela época espiritual sobre o seu povo, ele podia se aproximar desse objeto, dessa arca, uma vez ao ano. Porque caso contrário assim ele fizesse, e ele entrasse na presença dessa arca, que não fosse nessa oportunidade que era autorizada por Deus, ele morreria. Inclusive quando ele entrava amarrado na sua cintura com uma corda, porque se ele estivesse em pecado, se ele não tivesse ali alinhado com Deus, e ele entrasse dessa forma, ou desajustado, dentro de um processo de ritual que existia naquele lugar, ele morreria, ele teria que ser arrancado por cordas, porque se alguém entrasse para retirá-lo, morria também. Então, quando precisava ser carregada essa arca, movimentada, ela tinha que ser levada apenas por um grupo específico de pessoas, que eram os levitas e os sacerdotes. Caso contrário, alguém que tentasse pegar essa arca e carregasse ela, independente da sua intenção, se fosse boa ou não, morreria também. Então todos os povos temiam a presença dessa arca, porque eles sabiam que Deus se manifestava no meio dela, e no meio do seu povo. Mas o contexto nos conta que na época que Eli era o sacerdote em exercício em Israel, aconteceu algo muito triste, aconteceu algo que marcou a história bíblica. A Bíblia ela vai falar que Israel perdeu uma das suas batalhas. E olha que Israel não era um exército que perdia batalhas. Aonde Israel entrava para lutar, eles ganhavam, eles venciam, eles conquistavam. Mas a Bíblia nos conta que houve uma batalha contra os filisteus, que Israel entrou e perdeu essa guerra. Perdeu porque o sacerdócio de Eli era um sacerdócio desalinhado, era um sacerdócio omisso. A Bíblia fala que Eli, que era o sacerdote, ele não cuidava dos seus filhos, ele não disciplinava os seus filhos. A Bíblia vai nos contar e vai nos falar sobre a história de Ófines e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, e que não andavam de acordo com os princípios de Deus. Se eles eram os filhos dos sacerdotes, eles tinham que ter um comportamento também sacerdotal, eles tinham que dar exemplo, eles tinham que ser retos, não perfeitos, mas tinham que ser retos, tinham que ser tementes a Deus. E esse não era o comportamento dos dois filhos dos sacerdotes, Ófines e Finéias. E a Bíblia então fala que isso desagradou o coração de Deus. Então a Bíblia fala que a arca de Deus, ela trazia bênção, mas ela também poderia trazer juízo. E a Bíblia vai dizer ali também na história que esses dois filhos de Eli, eles morreram no meio dessa guerra contra os filisteus. E quando as pessoas trouxeram a notícia para Eli que os seus filhos estavam mortos, e que o principal de toda a história, além de Eli, o sacerdote, perder os seus filhos na guerra, a arca de Deus havia sido roubada e levada pelos filisteus. E quando Eli, o sacerdote, recebe essa notícia, a Bíblia fala que ele cai da cadeira que ele estava sentado, quebra o seu pescoço e morre ali. A Bíblia conta também que a nora de Eli, uma da esposa dos seus filhos, que estava grávida naquele lugar, vendo todo esse cenário, Israel perdendo a batalha, a arca sendo tomada, os filhos morrendo na guerra, ela entra em trabalho de parto, e o menino que nasce ali ganha um nome chamado Icabode. Diga bem alto, Icabode, que significa a glória de Deus se foi. A glória de Deus foi embora. E foi exatamente isso que aconteceu, porque
quando a arca de Deus foi levada embora pelos filisteus, é como se a presença da glória do próprio Deus tivesse saído do meio do povo de Israel. É como se Deus tivesse os abandonado, ou os esquecido, ou os deixado para trás. A Bíblia vai continuar contando essa história, mas eu preciso perguntar, quem está me entendendo aqui, diga, estou entendendo, pastor. Então a Bíblia vai falar que os filisteus pegam essa arca e levam a arca para o meio do seu arraial. E ali naquele lugar eles colocam a arca em uma sala, em um lugar, junto com um outro deus chamado Dagom, que era a principal divindade, era o principal o deus dos filisteus. Então quando eles colocam a arca de Deus na frente de Dagom e deixam ali como se fosse uma galeria de troféus, né? Era como se essa sala fosse uma galeria de troféus dos filisteus, onde eles iam colocando objetos que foram conquistados nas batalhas que eles venceram. Então eles pegam essa arca, colocam nesse lugar diante do Deus Dagom, dizendo, ó, Dagom nos fez vencer e aqui está o nosso troféu. E eles comemoram, eles festejam. Só que quando acaba a farra e a festa, os filisteus vão embora, vão dormir. Dagom fica ali e a arca próximo dele. E quando eles chegam de manhã, no outro dia bem cedo, a Bíblia vai contar que a estátua de Dagom, que era o principal deus dos filisteus, estava prostrado com o rosto diante da arca de Deus. Eles não entendem. Eles acham que de repente soprou um vento, foi uma casualidade, algum acidente aconteceu, e eles então levantam Dagom, colocam Dagom no mesmo lugar e deixam a arca no mesmo ambiente. Eles continuam festejando, eles continuam se alegrando, eles continuam declarando que Dagom é o Deus que fez vencer Israel, e que a arca de Deus agora é um troféu da conquista da batalha. E eles vão embora. No outro dia eles chegam de manhã cedo, e Dagom dessa vez estava mais uma vez caído ao chão, com a sua cabeça e as suas mãos cortadas nos pés da arca de Deus. Todo o povo de Asdote, que era a região da Filisteia, foram atacados no mesmo dia com hemorroidas. Hemorroidas que sangravam sem parar. Então todos eles enxergam o seu Deus, que era para eles o depósito da sua fé, que era para eles a pessoa, a divindade, que estava no controle das suas vidas e que os abençoava. Eles encontram o seu Deus sem cabeça, sem mãos, prostrado diante da arca, e também eles feridos, sangrando com hemorroidas que não tinham cura. Então eles ficam com medo e eles não sabem o que fazer, e eles pegam aquela arca e falam, isso nos trouxe maldição, vamos tirar essa arca daí e vamos levar para a cidade vizinha, tipo assim, eu não quero esse problema, que o problema seja de alguém, e leva para uma cidade vizinha chamada Ecrom, e deixa aquela arca ali, e a hemorroida e os ratos invadem também agora a cidade de Ecrom. Então a mesma maldição que estava sobre Asdote vai agora para a sua cidade vizinha, porque a arca agora havia sido colocada lá. Então os filisteus estavam com hemorroidas. Eu não vou nem perguntar quem já teve hemorroida, né, irmão, obviamente, mas aqueles que sabem, e sabem o quão terrível é essa questão. Então duas cidades com pessoas sofrendo com hemorroidas, que não conseguiam andar, que não conseguiam evacuar, que não conseguiam trabalhar, e ao mesmo tempo duas cidades tementes, morrendo de medo por aquilo que estava acontecendo, e também foram invadidas por uma infestação de ratos, que consumiram toda a sua plantação, todos os seus recursos, as suas sementes, tudo aquilo que era o fruto da terra, estava sendo corroído e consumido por esses ratos que invadiram. Então eles também disseram, não queremos aqui, não queremos ser abençoados também. Então os filisteus voltam ali, porque fazia parte da sua região, tiram a arca de Ecrom e decidem devolver para Israel. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, eu não sei se você pensa que a glória de Deus se foi da sua vida, ou se você entrou aqui hoje achando que Deus te abandonou, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus foi embora. A glória que saiu retorna hoje para a tua vida, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte aqui.
glória de Deus, que havia saído do meio de Israel, do meio do seu povo, aquela palavra maldita que foi declarada, Icabode, a glória se foi, Deus nos nos amaldiçoou, Deus nos abandonou. Deus estava dizendo, por um breve momento eu vos deixei, mas com grandes misericórdias eu volto a os acolher. Todas as vezes que você falha, que você peca, você fica mal, sim ou não? Quando nós pecamos e sabemos que nós desagradamos a Deus, nós olhamos e falamos, por que eu fiz isso? Por que eu deixei chegar a esse ponto? Por que eu não vigiei? Por que eu não consegui resistir? Por que eu não lutei contra a minha carnalidade, contra as minhas vontades, contra os meus olhos, contra as minhas mãos? Por que eu desobedeci a Deus? Por que eu feri a Deus? Porque quando nós pecamos, o Icabode vem sobre nós. Aquela presença que quando nós estamos bem, quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos em santidade, nós temos a certeza da presença de Deus na nossa vida, sim ou não? A gente sabe que Deus está aqui, que Deus está se alegrando, que Deus está do nosso lado, a gente sente a presença do Espírito Santo. Porém, quando nós falhamos, quando nós pecamos, não é que Deus nos abandonou para sempre, mas é como se a glória de Deus sai. É como se por algum período Deus se distancia um pouco de nós. Para quê? Para que a gente possa sentir falta dele. Para que a gente possa valorizar que melhor do que o pecado que nós cometemos, melhor do que qualquer coisa que você pode encontrar nesse mundo, melhor do que qualquer coisa que você pode saciar a tua carne ou o teu emocional, maior do que todas as coisas é a presença da glória de Deus na nossa vida. E quando nós passamos por um momento assim que parece que Deus nos abandonou, é como se Deus estivesse falando, vem me pegar, vem me pegar, vem me pegar. Quem já brincou de pega-pega, levanta a mão aqui. É o pega-pega, Deus sai e fala, vem atrás de mim agora. Eu estava com você, eu te amo, eu te quero. Eu tenho uma obra na tua vida, eu vou te abençoar, mas você pecou, então agora você tem que vir atrás de mim, me busca, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então é uma busca, eu perdi o meu tesouro de maior valor, eu entendi, eu não valorizei, quando eu tinha, eu não valorizei, eu tinha Deus na minha vida, Deus estava comigo, eu dormia, Ele estava comigo, eu acordava, Ele estava comigo, mas eu falhei, e Deus sumiu, Deus desapareceu. O que fazer agora, pastor? Vai atrás dEle, volta às primeiras obras, vai procurar a Deus, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai fazer aquilo que você fazia no início da tua caminhada, porque a mesma coisa que você fez quando você não conhecia Deus e o encontrou, faz de novo agora. E é isso que aconteceu em Israel. Eles tinham perdido a glória de Deus, parecia que Deus tinha os abandonado, e que nunca mais voltaria, acabou, não tem mais chance, já era, a casa caiu, nunca mais vai viver um período de glória, e Deus dizendo, por um breve tempo só eu deixei, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, será maior do que a primeira, diz o Senhor. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você falhou, meu irmão, Ele te ama, Ele te persegue, Ele te busca, Ele te provoca, para que você vá até o encontro dEle. Então não fique se lamentando, não fique prostrado, não fique murmurando, não fique se culpando, por que eu fiz isso? Seja curado hoje da tua culpa, se perdoe, e volte-se ao Senhor hoje, nessa manhã. Ele está te esperando, Ele está muitas vezes a um passo, Ele está muitas vezes a uma oração, Ele está muitas vezes a uma decisão. Deus está te esperando hoje, nessa manhã. Aquela glória que um dia você sentiu, aquela presença que um dia te encheu, aquela alegria que morava dentro do teu coração, e hoje teu coração talvez está triste. Aquela paz que excedia todo o teu entendimento, que mesmo vivendo momentos difíceis na sua vida, você tinha uma paz que você não conseguia explicar. Até mesmo quando a casa estava caindo, você ficava inabalável, porque você sabia, eu estou plantado numa rocha que é Cristo, e eu descanso nele, mas muitas vezes parece que a rocha sumiu. Agora parece que não tem mais rocha, agora parece que não há mais segurança, agora parece que não existe mais paz. Ele continua sendo Shalom.
Eu vou falar mais uma vez, Ele continua sendo o Shalom, Ele continua sendo a tua paz. Ele continua sendo o Jireh, Ele continua sendo o teu provedor. Ele continua sendo o Rafa, Ele continua sendo a tua cura. Ele ainda é o mesmo Deus, Ele é imutável. E da mesma vez que Ele veio sobre a sua vida, Ele pode vir a segunda vez, Ele pode vir a terceira, Ele pode vir a quarta. Quantas vezes que nós falharmos e pecarmos, o Senhor sempre nos dará uma outra oportunidade. Claro que isso não é um trunfo, uma carta para você usar como permissão para pecar e falhar, porque afinal de contas a graça de Deus está sobre a minha vida, eu vou fazer tudo errado mesmo, porque eu sei que Deus me ama, Ele sempre vai vir. Não! Mas quando você falhar, se lembre dessa palavra de hoje. Se por um período a arca te abandonou, começa a se preparar, porque a arca está voltando. Olha para quem está ao teu lado e fala para ele assim: se prepara, meu irmão, que os próximos 90 dias da sua vida, a arca vai estar dentro da tua casa, e a glória de Deus e milagres vão acontecer na sua vida, o sobrenatural vai se manifestar em teu favor, assim diz o Senhor. Eu creio. Aleluia, 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 aleluia. Então a Bíblia continua a história dizendo que os filisteus querem levar a arca para Israel. E a Bíblia fala que eles então fazem um carro, uma carroça, colocam a arca dentro da carroça. Colocam então em cima da arca ofertas de ouro, porque eles queriam se livrar da maldição. Então vem a arca, vem ouro, em forma, a Bíblia é tão maravilhosa que ela faz questão de dar detalhes. Eles fizeram objetos de ouro em forma de hemorroida e de rato, e colocaram em cima da arca. E a Bíblia fala então que a arca chegou e estacionou na casa de um homem em Israel, chamado Abinadab. E a Bíblia vai falar que a arca de Deus ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos dentro da casa de Abinadab. 7.300 dias dentro da casa de um homem chamado Abinadab. E sabe o que aconteceu durante 20 anos que a arca de Deus estava na casa de um homem chamado Abinadab? Olha para quem está ao teu lado e diga para ele assim: nada. Nada. Não aconteceu nada. Como pode? Quando a arca estava no meio de Israel, antes de ser tomada, a glória de Deus estava ali, Deus fazia coisas todos os dias. Foi para os filisteus, ela se manifestou, mas trouxe maldição. Foi para Ecrom, ela se manifestou, mas trouxe maldição. Mas quando foi parar na casa de Abinadab, que já era em Israel, que foi como se fosse o atalaia que recebeu a arca e botou dentro da casa dele, 7.300 dias e na dica de Pitibiriba. Nada aconteceu. Como se a arca estivesse muda. Como se a arca agora fosse um objeto inoperante. Como se a arca agora fosse apenas um objeto de decoração. Com os filisteus 7 meses de maldição e doenças, mais 20 anos na casa de Abinadab e nada. Então presta atenção no que eu vou te dizer aqui nessa manhã. Você pode até achar que você tem a arca de Deus na sua vida, mas ela se manifestar em seu favor é outra coisa. Abinadab, ele recebeu a arca na sua casa apenas de uma forma religiosa. Ele recebeu a arca na sua casa apenas como um objeto religioso, um objeto de decoração. Abinadab recebeu apenas como obrigação, porque inclusive os estudos dizem que a casa de Abinadab era uma das primeiras casas de entrada em Israel. Então, como eles queriam se despachar, eles falaram: aqui já é Israel? Quem é o senhor? Eu sou Abinadab, você é israelita? Eu sou sim, senhor, então toma! Que o B.O. é teu. Não, mas isso não é meu, mas pega que o filho é teu, segura que eu quero, é teu, joga aí. Jogaram no quintal do cara e ali ela ficou. Largada, recebida por obrigação, ou talvez recebida pelo medo. Como que eu vou ter essa arca aqui, meu Deus? Olha o que ela fez lá, o que aconteceu, e agora como eu vou lidar com a presença de Deus na minha vida? Então é melhor eu não ter nem relacionamento, porque vai que eu tenho um relacionamento e algo ruim aconteça, então deixou lá encostado. Abinadab vai e tranca a arca em um quartinho escuro, e não estabelece nenhum tipo de vínculo ou relacionamento com ela. E é isso muitas vezes que a religião faz comigo e com você.
Nós achamos que só vir na igreja no domingo de manhã é o suficiente para que a glória de Deus se manifeste. A gente acha que talvez apenas ligar um YouTube no teu celular e pesquisar uma boa pregação, uma mensagem impactante para falar do seu coração, é o suficiente para que a glória de Deus se manifeste e faça algo sobrenatural na sua vida. Não é. As pessoas hoje, infelizmente, no nosso tempo, elas não querem construir uma relação, um relacionamento com Deus. Elas querem que outras pessoas construam. E ela estabeleça uma relação com essa pessoa que tem um relacionamento com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? É um relacionamento terceirizado. É tipo o povo com Moisés naquela época. Deus falando, pode subir todo mundo. E Moisés subia e falava, vamos povo. E o povo, não, vai lá, fala com ele, escuta ele, depois você traz e nos fala. Se eu fosse Moisés, eu ia falar aqui, você está brincando comigo, meu irmão? Agora tem que ser papagaio, tem que ser tradutor teu. Vai lá, sobe e tu escuta, eu não vou ficar falando nada. Eu vou ouvir, vou embora. E cada um se vira. Moisés ia lá, escutava, anotava tudo. Saía e falava, ó, Deus disse isso. Então hoje o que as pessoas querem é que alguém busque a Deus por elas. Que alguém escute a Deus por elas. Que alguém sacrifique por elas, que alguém ore por elas, que alguém jejue por elas. Eu escuto isso muitas vezes. Pastor, eu estou passando por um problema. Eu queria que o Senhor orasse por mim. Eu queria que saber se o Senhor pode levantar um jejum por mim. Eu queria, pastor, se o Senhor pode pedir a Deus para que Deus fale comigo. Eu falo, por que você não faz? Você já está orando? Não. Você já está jejuando? Não. Você já está buscando a Deus? Não. Não, pastor, mas o Senhor é pastor. Eu quero que o Senhor busque, o Senhor me fala. Eu falo, meu irmão, o véu foi rasgado. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, o véu que separava, que impedia que o sacerdote entrasse na presença da arca, e impedia que as pessoas chegassem na presença de Deus, foi rasgado. Agora você tem livre acesso com Deus. Então Abinadab, ele é a figura dessa pessoa religiosa. É igual aquela pessoa que tem o crucifixo em casa e não é nem cristão. Ah, não, mas era do meu avô que ficou aí, está aí na minha casa. Não, porque você tira? Não vou tirar, né? É o crucifixo que era do meu avô, né? Ah, se eu tirar, talvez aconteça uma maldição, mas você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquilo. É igual a pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, faz tudo errado, mas a Bíblia está lá no meio da sala dela, no Salmo 91. Ou no Salmo 23. E ela acha que pelo fato daquele objeto estar ali, aquilo vai trazer bênção na vida dela. Isso vai fazer com que a glória de Deus se manifeste em seu favor. Eu vou te dizer, não vai. Não vai. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Deus quer que você estabeleça uma amizade. Deus quer que você estabeleça um vínculo íntimo com Ele, pessoal com Ele. Quem está entendendo diz amém aqui? Então a história continuando, paramos no momento onde a arca de Deus foi jogada lá, colocada na casa do Abinadab, ficou 20 anos lá e nada aconteceu. Alguns anos se passam, e Deus então restaura o sacerdócio por completo, e levanta um homem de Deus chamado Samuel. Samuel então começa uma revolução espiritual em Israel, e ele começa a estabelecer várias coisas. E uma delas era o reinado. Então a Bíblia fala, e você conhece a história, que Samuel então unge Davi como rei. Davi não foi o primeiro rei, ele foi o segundo. O primeiro foi Saul falhou, Deus levantou Davi. Então Davi começa a exercer a sua autoridade de governo. Samuel era o líder espiritual, e Davi agora como rei era o líder de governo, o líder político e militar de Israel. Só que Davi, ele era um homem de Deus. Davi era um homem que foi criado na presença de Deus. Era um homem que quando ele tocava a harpa, o céu vinha sobre a terra. Davi era um homem completamente oposto de Abinadab e a sua família, que sabia que a presença estava ali, mas não se comunicava com ela. Davi, através do seu instrumento musical, tocava e a presença vinha. Saul, que era o antigo rei, se endemoniava. Davi era chamado, tocava a harpa e o demônio ia embora. Davi era aquele jovem que foi lutar contra o gigante Golias, e não derrotou no seu próprio nome,
para se promover em Israel e ganhar notoriedade, ele falou: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Não é o Davi que vai ganhar do Golias, mas é o Deus de Davi que vai ganhar do Golias. Então Davi, ele representa alguém completamente diferente de Abinadab. Vai olhando para dentro de você e se identificando quem você tem sido nesses dias. Davi era alguém que não sabia viver sem a presença de Deus, que não sabia viver sem falar com Deus, sem se relacionar com Deus, sem buscar a Deus. E quando Davi começa a governar em Israel, ele toma uma decisão que foi o grande segredo do sucesso de Davi como rei, como homem de Deus. Ele decide buscar a arca de Deus. Davi, ele fala: é impossível eu governar esse povo que é o povo de Deus sem a presença de Deus aqui. Eu preciso buscar essa arca, porque embora eu tenha relacionamento com Deus, o povo não tem, o povo não conhece. A glória de Deus precisa voltar a estar no centro da nossa vida, no centro da nossa cidade, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Então Davi vai e manda buscar. Só que a Bíblia fala que Davi comete um erro, porque ele usa o mesmo modo operandi dos filisteus. Ele constrói uma carroça nova e manda essa carroça ir buscar a arca. E então a carroça vai, é colocada sobre os carros. A Bíblia fala que os bois que estavam ali tropeçam, e tinham ali 2 jovens que eram os filhos de Abinadab. Lembra do Abinadab? Então a arca estava na casa de Abinadab. Jesus manda o Uber lá da época. O Uber era a carroça para buscar a arca. E os filhos de Abinadab falam: veio pegar Uber, a arca está aqui, pode levar. E o cara fala: eu não vou botar a mão nisso aí não, você tem que me ajudar. E eles vão lá, pegam a arca e colocam em cima da carroça. E eles vão carregando junto com os bois. E o Uzá, que é um dos filhos de Abinadab, vai junto. E a Bíblia fala que quando o boi tropeça, o Uzá coloca a mão na arca para ela não cair. E a Bíblia nos conta a história que Uzá morre na hora. Ele coloca a mão sobre a arca e ele é consumido pelo poder da arca de Deus. E o texto, ele nos diz que Uzá, ele foi consumido porque faltou a ele reverência, uma das traduções dizem. E eu confesso para vocês que sempre achei meio estranho essa passagem, porque assim, a gente se coloca no lugar da pessoa bíblica, né? Quando a gente fala de Davi, a gente se coloca no lugar de Davi. Quando a gente fala de alguém, se coloca no lugar. Quando a gente fala de Uzá, eu me coloco no lugar do Uzá. Eu falo: caramba, o boi trupicou lá, pisou num buraco, e o menino achou que a arca ia cair, colocou para não quebrar, e foi morto. Que injustiça, que absurdo. O cara se preocupou com a presença de Deus, com a glória de Deus. Mas não é, isso não é uma verdade. Sabe o que Deus me falou? Que durante 20 anos ele esteve ali do lado de Uzá. Que durante 20 anos a arca estava na casa de Abinadab e de Uzá. E que durante 20 anos ele nunca se importou. Ele nunca decidiu cuidar. Ele nunca se preocupou com a arca. Então, na verdade, eu entendo que quando o boi tropeçou e Uzá colocou a mão, ele não estava se preocupando com a arca. Ele estava se preocupando com Davi. Porque ele sabia que ele, como um carregador, como aquele que estava levando para Israel, se ele deixasse cair, talvez Davi faria para ele: você deixou a arca cair, irmãozinho? Você deixou a arca se estragar? Agora a batata vai assar para o teu lado. Então, a boa intenção, na verdade não era boa intenção. Era medo de uma punição. Ele temeu mais a Davi como rei do que a Deus como seu Deus. E muitas vezes nós somos assim também. Nós tememos mais as pessoas do que o próprio Deus. Nós temos mais medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vão dizer, do que vão fazer ao nosso respeito, do que aquilo que realmente Deus fará sobre nós. Então não adianta fingir uma boa intenção, sendo que na verdade o teu coração está completamente longe daquilo que você declara com os teus lábios, ou daquilo que você demonstra ser quem não é. Quem está comigo diz amém aqui. Então quando Uzá morre, estou terminando, tá? Você não vai falar? Eu sei, o culto está longo hoje, mas você não vai falar? Estou terminando, tá? Ah, que bom.
Então a Bíblia fala que Davi ele fica desesperado. É como se para Davi, todo o plano que ele fez de trazer a glória de Deus para Israel tivesse fracassado, cara. Estava todo mundo esperando em Israel a arca chegar e fazer uma grande festa, porque a glória de Deus voltou. E agora o menino que estava ali carregando morreu. Então aquilo que era um desfile, né, uma caminhada de festa, de alegria, se transformou numa caminhada fúnebre. Então cortou o clima. Só que aí Davi então lembra. Davi lembra daquilo que a palavra diz. Como que eu pude errar? Como que eu pude esquecer de achar que qualquer um pode carregar a glória de Deus? Achar que qualquer um tem permissão para tocar na presença de Deus. Davi então chama os levitas, chama os sacerdotes, e ele diz: vamos buscar a arca de novo. E a Bíblia fala que ele levanta os sacerdotes, os levitas, vão até o lugar que agora havia choro, havia pranto, havia luto, pegam a arca sobre os seus ombros e carregam a arca até o centro de Israel. E quando a arca chega no meio de Israel, ela se torna o símbolo da manifestação da glória de Deus numa segunda temporada. Olha para quem está do seu lado, diga para ele mais uma vez, sei que você não gosta, mas olha e fala para ele assim: a glória de Deus, a arca de Deus, está chegando agora na tua vida. Amada igreja, eu não falo isso sempre, vocês sabem disso. Eu tenho certeza da palavra que eu estou ministrando para vocês hoje aqui. Nós vamos viver 90 dias de muita glória de Deus, de muita sobrenaturalidade na presença de Deus. Talvez você entrou aqui vazio, talvez você entrou aqui com o teu último suspiro de fôlego, dizendo: cara, eu não vou conseguir, não aguento mais viver esse peso, não aguento mais viver essa vida fria, essa vida sem alegria, essa vida sem esperança. Deus está te devolvendo tudo aquilo que te faltava. Tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi levado, Deus estará restituindo nessa nova temporada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro isso sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nessa mesma madrugada, quando Deus me deu essa mensagem, eu entendi que Deus está nos chamando como igreja para algo muito mais além do que apenas uma palavra que é ministrada. Porque deixa eu falar uma coisa para você. A palavra, ela é como uma semente, amém? Quem está comigo diz amém aqui. A palavra é como uma semente. Você que está aqui hoje, a semente, eu sou semeador, pela graça de Deus, eu estou semeando na tua vida. Você está pegando a semente. Só que você pegar a semente e ela ficar na tua mão, ela vai continuar sendo apenas uma semente. Ela não vai produzir aquilo que Deus espera que ela produza. Quer crescer, quer dar flores e quer dar frutos. Então, Deus me fez entender isso, que nós precisamos voltar a ser uma igreja atuante profeticamente. Nós precisamos pegar a palavra e precisamos plantar essa palavra de uma forma prática em ações. Então eu quero te convidar para entrar em um propósito comigo como igreja, amém? Entre comigo num propósito como igreja. Eu ia falar campanha, né? Porque tem umas igrejas mais tradicionais que falam campanha, está tudo certo, campanha é propósito. Nós vamos entrar em um propósito de 90 dias como igreja. 90 dias. E como vai funcionar esse propósito de 90 dias? Nós vamos todos os dias, a começar por amanhã, nos reunir no Instagram da igreja, 10 horas da noite. Todos os dias. Mas 10 horas da noite é tarde. Se programa, priorize a Deus. Você dá prioridade para um monte de coisa, você não vai dar prioridade para Deus? Então priorize. Se você quiser ser que nem Abinadab, sabe que a glória está lá e não quer buscar a presença, seja que nem Abinadab. Mas se você quiser que nem Davi, eu vou me esforçar, vou ter que fazer o que for possível, mas eu vou trazer essa presença para cá. Todos os dias, 10 horas da noite, nós vamos nos reunir para orar, para ler a Bíblia e para buscar ações
Porque não adianta também só orar, ler, jejuar e não promover ações. Deus vai falar com você aquilo que você precisa fazer que você não fez. Você quer ver a glória de Deus se manifestar pela sua vida? Então perdoe pessoas, se conserte com pessoas. Deus vai começar a colocar no teu coração formas práticas daquilo que você precisa fazer que você não fez. Deus vai começar, ninguém precisa te falar o que você tem que fazer. Deus vai te falar o que você tem que fazer. E você obedece aquilo que Deus mandar você fazer. Quem está comigo diz amém aqui. Então todos os dias no Instagram da igreja. E toda sexta-feira, eu espero que você venha comigo. Toda sexta-feira, 8 horas da noite. Então sexta não vai ser 10 no Instagram, tá? Então todos os dias da semana, Instagram, 10 horas da noite. Mas na sexta-feira, encontro presencial. Eu vou estar aqui na igreja toda sexta-feira, durante esses 90 dias, lendo a Bíblia para você, orando com você, intercedendo com você e buscando a presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Esse é o meu compromisso. Eu vou fazer. Se você vai vir ou se não vai vir, eu vou vir, cara. Há um tempo atrás a gente estava fazendo um evento muito legal aqui na igreja, que era um encontrão, né? Então era aberto apenas para os líderes e obreiros da igreja. A gente estava tendo um tempo muito legal de consagração, de busca na presença de Deus. Mas Deus falou comigo, agora é o arraial todo. Todos estão convidados a participar. Então sexta-feira, 8 horas da noite, eu estarei aqui na igreja esperando você, para que a gente possa buscar essa glória. Eu quero essa glória na minha vida. Eu não vou aceitar ser uma pessoa que viva 50% daquilo que Deus quer que eu viva. Eu não quero me tornar alguém que olhe para o meu passado e fale, nossa, meu passado foi tão bom, meus melhores dias ficaram lá atrás. Não, eu quero olhar para frente e falar, os meus melhores dias ainda nem chegaram. Eu estou construindo os meus melhores dias, eu nem vivi ainda. E eu creio que vai começar nesses 90 dias na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Deus? Feche os teus olhos, por favor.